E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio. Vamos lá. Estamos aqui na plataforma Bullish Trade Binary, tá? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você algumas configurações importantes, por exemplo, para quem tem mais capital, tá? Porque a preocupação às vezes das pessoas é, Flávio, beleza, você mostra ali operando com 50 dólares, mas e se eu tiver uma conta de 100, 200, 300, 500 ou que seja 1.000 dólares, né? Então, pessoal, tudo que você precisa entender é que você precisa determinar um stop loss e um lucro que um ajude o outro, né? Não adianta você querer colocar um stop loss de 20 e um lucro de 100. Não adianta você colocar um stop loss de 50 e um lucro de 100. Você não vai rolar isso, não vai funcionar. Então aqui eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Isso aqui é uma conta demonstração, tá? Não é objetivo em ficar mostrando em conta real, porque até mesmo eu quero que você teste antes em conta demo, para você olhar como que funciona, entender como que funciona, para depois você partir para a conta real. Se você observar aqui, ó, essa estratégia que eu estou com ela aberta aqui, ó, nesse exato momento aqui, ó, ela começou a rodar hoje às 7 horas e 35 minutos, tá? Ela inicializou às 7 horas e 35 e rodou, terminou às 12h29. Qual que foi essa estratégia? Ela me gerou 100 dólares de lucro aqui. Ela geraria o mesmo 100 dólares na conta real, da mesma forma. Tá? Mas o que eu usei aqui? Qual configuração eu usei aqui para que eu consiga gerar essa rentabilidade? Bom, vamos minimizar essa tela aqui. Ó. Vou clicar no X e vou clicar em informação. As configurações que eu usei foi limite de perda, que é o que? O seu stop loss, 100 dólares. Meta de lucro, 100 dólares, ok? Stake inicial. Aqui é um ponto que o pessoal se engana muito, tá? Eu tô vendo o pessoal insistindo em colocar stake de 1, de 2, tem gente que coloca stake de 3 e depois me manda o WhatsApp falando que no teste ele não conseguiu passar. Ele colocou um stop loss de 50, um take profit de 100 e começou com a stake de 3 dólares. Aí não tem santo que ajuda, tá? Então a pessoa precisa entender que não é porque você tem 100 dólares que você precisa começar com stake alta. Você não precisa disso. Um dos pontos que você precisa entender aqui nas opções binárias é que cada operação que você entra, ou você ganha ou você perde. Diferente de outros mercados, né, que você entra, fica posicionado, espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí você decide sair. Não, opções binárias quando você deu o start na operação, você já falou, olha, acredito que vai subir, acredito que vai cair, e aquilo tem um tempo e você tem que esperar aquele tempo. Se você vencer, você ganha. Se você perder, você perde dentro daquele tempo determinado. Então, eu recomendo começar com stake pequena, tá? De 0,35. Qual é o dígito que eu analisei nessa estratégia? O dígito que eu analisei nessa estratégia é o dígito 5. Então, se você olhar aqui, por isso que aqui a taxa de acerto foi menor do que a taxa de perda. Entendeu? Por quê? Porque quando eu selecionei o dígito 5, então eu estou o quê? Eu estou falando que eu quero apostar que vai sair números maiores do que 5. Por quê? Porque nós estamos usando o Bullish 53, que é dígito superior. Então quando é dígito superior, eu informo o dígito e falo, eu quero ganhar sempre que o dígito for maior do que o dígito que eu informar. Se eu coloquei o dígito 5, então eu ganho com 6, com 7, com 8 e com 9. E eu perco com 5, com 4, com 3, com 2, com 1 e com 0. Então, por isso que nesse caso a taxa de acerto é menor, porém, quando você ganha uma recompensa maior. Você aposta, por exemplo, 0,35. Se você perder, você perde 0,35. Mas se você ganhar, você ganha 0,48. E com isso, o que nós fizemos? Nós configuramos aqui o dígito 5, nós configuramos o fator martingale, nós configuramos o máximo de martingale, que isso é importante, tá? Porque não adianta você colocar um stop de 100 e um take profit de 100 e deixar livre, né? Vamos fazer martingale direto, não é a vantagem. Então você tem que estipular. Eu estipulei em 5. Entrar com martingale depois de quantos loss? Comecei a partir do primeiro loss. Tive um loss e já começo fazendo martingale. Então eu optei por isso. Quantos loss virtual? 3. Então, nesse caso, eu exigi no mínimo 3 loss virtual antes de eu entrar na operação. Portanto, essa configuração aqui foi uma configuração que me gerou 100 dólares de lucro, tá?
em um período das 7h35 da manhã às 12h29, tá? Ah, Flávio, mas demorou muito para gerar $100. Cara, não entre nesse mercado achando que você vai transformar dinheiro assim no estalar de dedo, tá? Isso não existe, tá? A estratégia tem que rodar e você tem que persistir e deixar ela rodar, ok? Então isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para você de uma estratégia para gerar $100 de lucro, tá? É o que você pode praticar. Mas lembrando, se você tem mais capital, se você só tem $100, não é recomendado. Mas se você tiver 200, 300, 400, $500, aí beleza, tá bom? Qual é a outra estratégia que eu fiz aqui hoje também? Eu fiz essa outra aqui, ó, tá? Ela tá rodando aqui, ok? Essa aqui, por exemplo, eu optei em vencer, tá? Eu quero ganhar sempre que o dígito sair acima de 2. Então eu selecionei o dígito 2, então eu ganho com o dígito 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então a minha chance de vitória é bem maior. Portanto, se você observar aqui, ó, eu tive 649 ordens vencedoras contra 250 perdedoras, ok? E qual foi a configuração que eu utilizei? Vamos lá. Eu utilizei esta configuração. Limite de perda de 100, meta de lucro de 100, stake inicial de 0,50, ok? Por que eu coloquei isso? Porque a minha taxa de acerto é maior, então eu quero 0,50, tá? Dígito selecionado 2, então eu quero sempre dígitos acima de 2. Se sair números acima de 2, eu ganho. Se sair 2, 1 ou 0, eu perco. Fator martingale é um pouco maior. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, presta atenção, é isso que você precisa entender. Como você tem uma taxa de acerto maior, mas quando você ganha pouco aqui, ó. Eu aposto 0,50, ok? Se eu ganhar, eu ganho 0,19. Se eu perder, eu perco 0,50. Então isso é importante você entender, tá? Então para isso você precisa fazer um martingale um pouco maior, tá? Para que quando essa operação realizar em lucro, você consiga trazer os resultados de lucratividade para você, compensando as perdas que você já teve. E lembre, tá, pessoal? Entrar martingale depois de quantos loss? 0 eu deixo. Agora aqui, ó, máximo de martingale sempre em 5. Eu coloquei 5 martingale também, ok? Você também pode colocar 4, 3. Eu coloquei 5. Quantos loss virtual? Pelo menos 3 também. Pelo menos 3 loss virtual, ok? Estamos falando do Boot 53, ok? Então eu coloquei 3 loss virtual. Então preste atenção que essas configurações que eu estou passando para você aqui é se você tiver mais dinheiro, tá? Se você tiver mais dinheiro, você consegue fazer mais dinheiro. Mas você precisa saber que o seu limite de perda tem que ser compatível com o seu limite de ganho. Ah, Flávio, mas eu quero pôr limite de perda de 10, de 20 para eu ganhar 100. Cara, você vai perder seu tempo. Tá? Você vai perder seu tempo. Isso é matemática, isso é lógica. Tá? Até mesmo nos outros mercados como Forex, como B3 que seja, se você limitar o seu stop muito curto contra um take profit alto, é mais provável que você bate no seu stop loss primeiro. Então aqui não, aqui eu limitei a perda e o ganho igual, beleza? E qual foi a outra estratégia que nós criamos aqui? Foi essa aqui, ó. Essa já é uma estratégia que começou depois, deixa eu ver aqui. Ela começou às 11h15, tá? E está aqui às 13h47 rodando, ok? Ela é uma estratégia que roda também dígito acima de 2. Deixa eu ver qual é esse robô aqui. Isso, é o Boot 53, beleza? Ele roda dígito superior a 2 e a configuração é essa aqui, ó. Eu pego a informação, eu coloquei também um limite de perda de 100, a meta de lucro de 100, stake inicial de 0,35, dígito de 2, fator martingale de 2,9, máximo de 10 martingale, esse aqui eu deixei um pouco mais de martingale, entrar depois de 0 loss, tipo assim, a partir do primeiro loss eu já estou fazendo martingale, e a quantidade de loss virtual em 3. Então, se vocês observarem, vocês têm que entender que praticamente os robôs têm quase a mesma configuração. O que muda é o dígito, é o fator martingale e a stake inicial, tá? Por quê? Porque nestes casos que eu mostrei aqui, que é a stake inicial aqui, ó, veja que eu tenho uma taxa de acerto bem maior, porque eu escolhi o dígito 2. O dígito 2 me dá uma vantagem, porque eu ganho
com o dígito 3, com o dígito 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então eu tenho 70% de chance de vitória contra 30% de derrota. Então a minha chance de vitória é bem maior. Então por isso eu posso ter a stake de 0,75, como também eu fiz aquele teste com a stake de 0,50. Então para você que quer exemplo de como fazer com $100, isso aqui é um exemplo que eu estou te mostrando. Agora, Flávio, eu preciso colocar, eu quero 100 de stop e 100 de lucro? Não, presta atenção, quanto menor o seu take profit, mais rápido é para executar e resolver. Então se você coloca uma stake de $10, você já faria praticamente 10% do seu capital dentro daquele dia e no outro dia você faria de novo. Agora, se você gosta de arriscar mais e querer fazer mais dinheiro, a configuração é da forma que eu fiz. Você coloca um stop maior, um take profit maior e deixa rodar, ok? A vantagem dessas estratégias aqui é que o stop loss, tá pessoal? O stop loss não é aqui quando fica negativo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lucro e perda total? Não, o stop loss é na somatória da sequência de perda. Então, se eu depois que eu comecei a rodar já ganhei $100 e agora eu pego e ativo de novo, eu posso ativar uma outra estratégia qualquer com o stop loss menor e um take profit maior que seja. Por quê? Porque eu já estou com lucro garantido aqui. Então, é dessa forma que se faz, pessoal. A Boot Trade Binary, ela tem robôs fantásticos. Agora, claro, depende muito de você ter uma noção mínima de matemática, né? Que é quanto que eu quero colocar de stop, quanto que eu quero colocar de lucro. Mas eu tenho vídeos já mostrando para vocês como que se faz, tá? E a forma correta é isso, é dessa forma. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.